Queimadas, a natureza violenta em fúria. Dando a resposta dela, né? Hoje a gente fala sobre o impacto das mudanças climáticas na Bahia. Acompanhe agora aqui no Bom Dia Bahia o primeiro episódio da série sobre meio ambiente e crise. Vamos ver a reportagem. As imagens nos transportam para um pesadelo vivido por pelo menos 500 mil de baianos. Foi no sul do estado que há quase 3 anos, ruas e avenidas viraram a extensão de rios. Centenas de famílias perderam o pouco que tinham e bairros inteiros ficaram destruídos. Ao longo dos últimos 10 anos, a Bahia alcançou o 3º lugar no país em que mais moradias foram destruídas em tragédias ambientais. 84 mil casas foram danificadas ou vieram abaixo em desastres, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Municípios. São características de uma emergência climática, realidade não tão distante do que imaginamos. No nosso estado, os impactos estão evidenciados em 2 extremos. Enquanto há muita água de um lado, nenhuma gota em outro. Chuva forte deixa rastro de destruição e mortes na Bahia. Já são 100 cidades em situação de emergência e o número de mortos subiu para 21. Uma rua tomada pela lama e pelo que restou dos móveis. Primeiro dizer que a Bahia ela tem dimensões continentais. E por ter dimensões continentais, ela tem uma diversidade de biomas e de áreas diferentes. Então, essas diferenças dessas áreas que estão presentes aqui no estado acabam sofrendo também, de forma diferente, as ações, não é? Enfim, da chuva, dos ventos, do clima no geral. Há um desequilíbrio, tudo tende a ficar mais confuso, tudo tende a ficar mais desequilibrado. Então você acaba tendo chuvas que a gente chama de chuvas torrenciais. São chuvas intensas, extremamente concentradas e que desaguam num curtíssimo espaço de tempo. E isso acaba afetando muito as comunidades, principalmente as cidades. Hoje, mais de 70% da população vive nas cidades. Nos últimos 5 meses, 116 cidades foram afetadas por chuvas intensas em toda a Bahia, de acordo com a Defesa Civil Estadual. No mesmo período, a estiagem atingiu outros 160 municípios diretamente. Para piorar, projeções nada animadoras. Separando, por exemplo, o oeste baiano, que hoje é uma região onde a agricultura é bastante forte, nesses cenários mais críticos, até 2100, a redução de precipitação lá vai ser tão grande que vai impossibilitar de termos agricultura como temos hoje naquela área. No nosso estado, nós temos feito esse trabalho já com ações importantes. Me refiro a investimentos no plano de encostas, mais de 300 milhões de reais, que ocorreu tanto em Salvador como no interior. 600 milhões de reais investidos em macrodrenagem, preparando as cidades para que, especialmente quando ocorrerem as fortes chuvas, elas consigam assimilar a queda dessa água. Acontece que o problema só tem a se agravar, mesmo com a existência do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CEPRAM, que fez da Bahia pioneira em políticas para a preservação da natureza. O órgão existe há 51 anos. Para este especialista, o Estado precisa de medidas mais efetivas. Salvador precisa ter um plano de desenvolvimento urbano e uma lei de organização do uso do solo que estejam afinadas com as necessidades que nós temos hoje diante das mudanças climáticas. Caso contrário, haverá cada vez mais catástrofes, muitas com status de irreversíveis. Salvador, assim como toda a sua região metropolitana e todas as cidades da faixa litorânea, sobretudo do Nordeste, essas cidades todas estão também expostas a situações que podem acontecer de forma muito parecida, muito similar ao que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Com tanta instabilidade, o futuro é incerto.
Nesse cenário de eventos críticos mais frequentes, nós também devemos repensar nossa estrutura como sociedade, nossa urbanização, porque uma frequência maior desses eventos, os transtornos também começarão a ser mais recorrentes. Pois é, como você acaba de ver na reportagem alerta de Gabriel Nascimento, a cidade como Salvador tem que se preparar para evitar situações como essa, oriundas, consequências da mão do homem também, das mudanças climáticas e da mão do homem. Não é construindo prédios imensos cercando a cidade que o problema será resolvido. Não é sem a implantação de projetos que evitem inundações responsáveis que o problema será resolvido. O exemplo foi dado aí no Rio Grande do Sul, essa tragédia, anunciada por lá também, por falta da mão do homem, no caso lá, da mão do homem competente, da competência da mão do homem. Não é a mão do homem incompetente que causa isso aí, não.